superficial. Mesmo antes de saber que realmente ela é um tanto mentirosa. Hoje a gente sabe disso. Tem escritores, tem historiadores já nesse veio, e aí você começa a compreender a história e tal. Mas eu sempre fui muito crítico, realmente, sempre muito. Porque sempre li coisas e sempre me interessei por autores que seguem essa linha. Né? Assim, eu não gostei de nada assim, nada fácil, nada de você pegar um livro e ler, você terminou o livro, você escuta bem. Mas eu já sabia disso, eu gosto de novidade. E a criticidade social, ela tem muito de novidade, né? Nas artes, em geral, tanto na pintura, quanto na escultura, na literatura, na música. Né? E eu sempre me interessei muito por isso. E agora, e sempre, tudo que eu escrevo, né, ou tudo que eu faço a nível de teatro, eu sempre busco colocar essa temática social, a temática da crítica. Não a crítica pela crítica, mas a crítica para, de repente, acordar alguém que não entendeu a teoria, ou que está deixando levar para a teoria. Eu acho que a poesia é um veículo propício. Interessante você fazer isso, porque não é fácil escrever poesia, não é fácil. Eu vejo os lindos aqui, aquele poema ali, por exemplo, eu teria o maior problema para escrever poesia. Um poema lindo, realmente, mas é um negócio completamente diferente, é uma maneira completamente diferente da minha forma, da minha feitura de poesia. Muito lindo, realmente. Está aqui a pessoa que escreveu? Tem algum de vocês aqui? Algum desses poemas? Escreveu os 3 aí. Poemas maravilhosos, mas muito diferente da minha de escrever. Ultimamente estou escrevendo poemas numéricos, tá? Pesquisando Xing, numerologia, cabala e tal, eu estou escrevendo os poemas com números. Tem um poema chamado Recado Numérico, que ele é todo escrito por números, aí depois eu dou a decodificação para você entender aquele poema e chegar no resultado da língua mesmo. Mas ele é todo escrito por números. Só que tem a chave para você decodificar tudo. Isso através da numerologia do Xing. Eu sempre fui pesquisador do Xing desde muito tempo. E agora estou pesquisando numerologia e cabala. Mas para o meu próprio crescimento. Uma curiosidade, por que o nome Algazar? Algazar. Isso aí é um trocadilho de algazar, de bagunça. E demais, tem muito a ver com água, né? Assim, uma grande enchente, muita água mesmo. Hoje, por exemplo, a gente está vendo a cidade sendo carregada por milhões de água. E foi um momento que eu estava um período muito crítico, assim, meu, né, como pessoa, foi um período que eu escrevi esse livro. E por incrível que pareça, a primeira poesia que eu escrevi para o livro é o último poema do livro. Né? E aí eu resolvi colocar esse título no livro. Foi o primeiro que eu escrevi para esse livro. O livro, a princípio, não tinha passado no título ainda. Talvez se fosse chamar Bronco, eu estava muito chateado, né? Muito bronco. Né? Mas eu assim, não, Bronco é famoso, tem esse poema, tem esse título, um cara. E é isso. Aí o Walter Almeida pegou uma foto minha e transformou nesse fundo de mármore e fez essa colagem. E as ilustrações são todas dele também. Walter Almeida é um artista plástico, é de São Mateus, mora em Portugal e amigo da gente, tal, não sei, né, também. E que o tempo que ele ficou aqui, a gente fez alguns trabalhos juntos, fez as exposições. Como é que você encontra facilmente editoras? Meus livros são igual nem eu tenho. Carlos Ferreira de Pedro Paulo, não tem nenhum livro meu em casa. Tem as provas e tal.
mas não tem. Assim, nos últimos 10 últimos que eu tinha, as pessoas apareciam em casa, acabou. Conclusão, eu estou com um lar que eu peguei emprestado de um amigo meu. Mas eu devo fazer uma segunda edição, está em isso. Nessa segunda edição, talvez eu acrescente mais alguns poemas, né? E aí vamos ver se a gente viabiliza isso no próximo ano. E o que você acha dessa questão do mercado editorial brasileiro? Que eu, ao menos, não vejo um incentivo. Por parte nem por parte do governo, nem por parte privada. Hoje a gente tem editoras caseiras, né? Pessoas que fazem edições em casa, né? Como o Hilbert está fazendo tiragens pequenas, por exemplo, 200 livros, as coisas que ele faz lá mesmo e que viabiliza, né? Porque você pegar uma grande editora não vai pegar um poeta desconhecido para poder começar, a menos que a Globo coloque na primeira. A menos que ela faça o Faustão e diz, olha, eu sou poeta. E vou escrever um poema para a Globo. Quem sabe eles que, quem sabe o que eu vou fazer, quem sabe que eles que, no caso, alguém se interessa por fazer isso. Mas é muito difícil, é um mercado muito difícil, porque tem as grandes esferas ali, venda, precisa e tal. Mas acho que no circuito universitário você tem mais chance de levar esse trabalho. E quem sabe, a partir daí, ter um acesso maior, uma oportunidade maior. Pegar uma vez de Paulo Mota, por exemplo, ele tem dezenas de livros editados, né? E precisou ganhar um prêmio lá na Alemanha para poder o Espírito Santo perceber a obra dele e colocar, inclusive, na coisa do vestibular da UFRGS, no passado, Transpaixão. Que não é o melhor livro dele, que é uma coletânea, mas que é um grande livro. Precisou ele sair, ser investido nos Estados Unidos, começar a ser reconhecido no Brasil. E primeiro no eixo Rio-São Paulo, né, que está sempre na PUC, nas universidades paulistas e cariocas, até chegar em Vitória do Virtual. Então a coisa vem sempre, né, nunca de baixo para cima. Mas a gente vai ainda assim, eu estou com alguns poemas novos. Inclusive esse recado do médico, que é um poema que eu considero mais moderno. E gosto muito de poesia concreta, né? Esse poema do Rico e Careca, né? Esse formato, virando deitado. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. Olha, o poema ele não tem necessariamente ter título. Quando o poema não tem título, o primeiro verso dá título ao poema. Né? Assim, quando você vai em tal lugar, o bibliotecário pode me dizer melhor sobre isso. O primeiro verso, né, fica assim. Porque às vezes, muitas vezes, eu nunca seguro uma poesia a partir do título. Eu sempre tiro o título e depois o poema está pronto. E às vezes eu percebo que não precisa daquilo, não precisa de título, daquilo ali, não há necessidade. Então, é isso. E tem um poema, da Amizade do Medo, que você começa a escrever assim dessa ordem, e aí no último você inverte, pega para o trabalho e esse poema, o título começa aqui, né? Verdadeiro é o homem que se dá inteiro e certo ao motivo da amizade do meio. É o título. E é um formato concreto também. E esse eu não sei fazer isso, não. Verdadeiro é o homem que se dá inteiro e certo ao motivo da amizade do meio. Já é quase um prêmio. E aqui eu escrevo, é um epígrafe, na verdade.
coloco a cabeça para baixo porque ela não tem nada a ver com o poema e ao mesmo tempo tem. E se você tiver curiosidade, você vê o livro. Agora, se você passar por isso aqui também, passa por isso, ele não invalida o poema, que é bem-aventurado o amor dos seres que se dão inteiros à cura da solidão, que também é uma parte até do já está encerrado. Só para entender onde ele começa. Ou então você pode mudar no final. Verdade é o homem que se dá inteiro. Verdadeiro é o homem que se dá inteiro, certo é o cultivo da amizade do bem. Caminho entre rosas, e na textura da terra, eu busco o cheiro vivo e medroso, cúmplice desse teu caminho, desse teu meu caminho. Tu és grande, és granito, raro, páreo duro para quem duvidar. Eia, lá vem o homem. Abram alas para o homem passar. A terra anseia, o mar odeia. Eia, lá vem o homem, a terra maciar. Suar, suar, até que surja a pedra bruta, até que medre o grão de milho, mesmo após germinar o gerândio, e assim cumprir-se a sina louca, que se dá inteiro, diário, a família natural, do cultivo, da semeadura, em contato direto com o meio. Seio da mãe terra, pera a nos sustentar, ao suster o arreio. Bem-aventurado o amor dos seres, que se dão inteiros à cura da solidão. Pode deixar comigo. Gente, agora eu preciso encerrar. O Renato tem um compromisso, eu também fiz um pouco. Só para finalizar, tá bom? Para a gente finalizar, eu vou tocar uma música que foi composta em parceria com o Dave, que é artista cultural da cidade. O nome da música é Mãe Preta. A mãe é preta, sem treta. A mãe terra é preta. Eu quero no seu colo me deitar e respirar todo o ar que há no céu azul, em algum lugar de acalanto lunar. Eu quero no seu colo me deitar. A mãe é preta, conta histórias pra gente sonhar, histórias de rios e matas, histórias que estão no ar. A mãe terra é preta, de índios, de brancos e negros, que brotaram da mãe terra preta. Quando o sol abre as asas, ela vem se assanhar. Ela fica vermelha, guerreira, se pinta de azul, emprestado no mar. Se reveste com verde, imitando os coqueirais. Põe um véu de nuvens brancas, flores brancas, querendo casar. A mãe é preta, se fica zangada ela treme, ela geme, sendo preta. A mãe terra é preta. Eu sou o olho de um telescópio e posso ver que a mãe terra não é azul, ela é preta.